Pessoal, pré-modernismo, contexto geral, tá? A primeira coisa que todo mundo tem que ter claro que o pré-modernismo não é uma escola literária tal como as outras. Ela não seguiu um script. Olha o nome, pessoal. Pré-modernismo. Ninguém é Chico Xavier para saber que vai vir depois o modernismo. Ninguém chegava assim, vai aí, meu, o que tu curte? Vai, eu sou o parnasiano. Vai, tu, vai, eu sou simbolista e tu, eu sou pré-modernista. Por quê? O que é isso? Não, é que daqui a uns 20 anos está vindo o modernismo, eu estou dando uma antecipada, né? Ninguém sabia que ia acontecer em 20 anos a questão da Semana Moderna. Então, obviamente, é um nome póstumo, né, que se deu para um período bastante transitório, que é o início do século XX no Brasil, o período pós-república, pós-abolição, onde a gente vai ter algumas transformações relevantes para o plano político, econômico e até mesmo cultural, artístico, certo? Então, deixa eu fazer isso aqui. Vamos lá. O que tem que estar na cabeça de vocês, gente? Que esse é um período que é marcado por uma transição de valores éticos, lá do final do século XIX para o início do século XX. Então, toda a questão da Revolução Industrial e a velocidade com que a informação começou a chegar, a velocidade com que a tecnologia começou a se transformar, né? A República, né, muito baseada numa ideia positivista, né, racionalista de sistema político. A abolição da escravatura, que atendia as ideias liberais e capitalistas que estavam sendo, né, importadas aqui pela Inglaterra, certo? Então tudo isso começa a fazer com que haja conflitos não só psicológicos na cabeça das pessoas, mas também se materializando numa questão política, tá? Então, quando acontece a República, por exemplo, começam muitos fanáticos religiosos a dizer que a República era o sistema do cão, tal como Antônio Conselheiro, né, que vai dizer que é um sistema do cão. Por quê? Porque há uma separação institucional entre Estado e Igreja, o Estado passa a ser laico, não ser mais, né, católico cristão, e isso vai fazer com que algumas pessoas, né, como chamaria Freud, regridam a um estado primitivo de consciência, que é querer preto com branco, né, seio bom e seio mal, como diria Melanie Klein, né, as coisas muito bem divididas, né. Então, Padre Cícero, Antônio Conselheiro, várias pessoas vão emergir com uma força religiosa muito forte. A gente vai ter várias revoltas urbanas por N motivos, né? Sim, por causa de questões monárquicas, tal como a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, pela uma questão de verticalização do conhecimento. Meu Deus, que expressão esquisita. Sim, como a ciência progride muito e ela era muito despótica, né? Ela era bastante autoritária, isso vai dar conflitos com os direitos das pessoas. Então imaginem que quando o Oswaldo Cruz envolve as vacinas e tal, e quer aplicar a qualquer custo nas pessoas sem uma popularização e conscientização do conhecimento, tipo, olha só, vocês precisam tomar para não se disseminar, né? O que a gente está mais ou menos fazendo agora aqui na época do coronavírus, vocês precisam ficar em casa para não se disseminar e tal. Naquela época não tinha essa conscientização, esse diálogo aberto com a população. Era assim e ponto. A gente sabe, vocês obedecem. Então vai estourar a revolta do Bota Abaixo também, que é uma reforma urbana de segregação social, de mandar os negros para os morros, né? A revolta da Chibata, né? Que vai ser justamente nessa pororoca aí entre uma mentalidade ainda senhoril, né, de um senhor de escravo que acha que pode fazer o que quiser com o seu escravo, só que nós já vivemos um outro tempo, um tempo de direitos dos trabalhadores, de capitalismo, eu trabalho para você, mas você não é meu dono e tal, e as pessoas decidiram, né, lutar contra esses abusos, né, de castigos físicos, etc. Certo? Então, é um período, como vocês estão vendo, de choque, né, uma espécie de pororoca aí de valores que estão acontecendo. As primeiras greves operárias, olha que interessante isso, pessoal, a gente tem a primeira greve, o bondinho da Light, né, imagina, greve é uma palavra que não existe no contexto escravocrata, um escravo não faz greve, ele pode fazer um motim, mas greve agora é legal, greve agora é autorizado, né, e veja que naquela época não existiam salários mínimos, né, os direitos trabalhistas só vão ser consagrados, as leis trabalhistas, a partir da CLT do Getúlio Vargas, mas aqui já começa a se questionar o que eu mereço, o que é o mínimo de condição básica para uma sobrevivência de um trabalhador, tá? E principalmente as disputas políticas entre cafeicultores e militares. Isso é uma tendência no Brasil, né, pessoal? Os militares vão lá, de 30 em 30 anos mais ou menos, dão um golpe, fazem uma
uma revolução ali e aos poucos vão cedendo o poder para as classes mais dominantes, né, gente? Foi assim que aconteceu, né? Depois de Vargas, foi assim que aconteceu depois da República, né? Os militares fizeram o golpe, Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto, mas aos poucos as classes mais dominantes foram lá e tomaram o poder, né? Que eram os cafeicultores, que era o grande poderio econômico do Brasil no início do século XX, certo? Configurando aí o que a gente chama de República Velha. Bom, como o pré-modernismo não tem um script de características, não é um movimento organizado, tipo parnasianismo ou romantismo, né, na qual os autores escreveram em prefácios, né, seus novos ideais, etc., a gente vai dizer que essa mesma transição equivale para as características. Por que é pré-modernismo? Porque não é totalmente realista, parnasianista, simbolista, mas também não é totalmente modernista. Ou seja, tem algo ainda preso aos valores passados, algo ainda de conservador, valores éticos naturalistas, mas já tem uma inovação. Para ser chamado de pré-modernista, já tem algo que vai antecipar o que depois o modernismo vai propor para a arte, para a intelectualidade. Então a gente poderia dizer que ainda valores naturalistas do século XIX estão arraigados, mas há uma nova tentativa de olhar para essa realidade brasileira com as suas tensões particulares. Leia-se o caso do Euclides da Cunha, que tenta pegar as lentes europeias deterministas para olhar o conflito da Guerra de Canudos. Né? Então ele vem cheio daqueles determinismos, daqueles naturalismos que ele mesmo admite, né? Lá na nota preliminar do Taine, do Hippolyte Taine, para dizer o quê? Que o homem é determinado, né? que o fenômeno, para ser analisado, você precisa olhar para o meio, para a raça e para o momento histórico. O que o Euclides da Cunha faz? Divide o livro entre a terra, o homem e a luta. O meio, a raça e o momento histórico. Só que, ao olhar para o fenômeno especificamente brasileiro, ele percebe que a coisa é muito mais complexa. Que não é uma regra universal, uma verdade com V maiúsculo, né? De tipo, todo mestiço é degenerado, é um fraco. Ele percebe que existem certas particularidades da realidade brasileira que fazem fugir à regra. Então, digamos assim, a gente está olhando finalmente para o Brasil, mas com lentes europeias. Mas já é um primeiro passo, porque a gente nem olhava para a realidade brasileira, a gente olhava para aquilo que as elites tinham de imitação dos europeus. Né? Com um Machado de Assis a gente vai olhar algumas complexidades mais particulares, nossa, brasileira, mas com os românticos não, né? Tu pode facilmente substituir, né, certos personagens como o Álvaro da Escravizaura, como Eugênio do Seminarista, por personagens europeus, não tem problema nenhum, né? Muitos desses romances, inclusive, eram adaptações clássicas de romances europeus, folhetins europeus, certo? Bom, em termos de contexto histórico, tá aí, né, gente? A gente tem um período de bastante instabilidade política, das revoltas pós-república, desde 93, revolta da Armada, revolta federalista, guerra do guerra, meu Deus, agora me faltou o nome, ali no noroeste de Santa Catarina e sudoeste de Paraná, me faltou o nome agora. Vocês têm a revolta da Chibata, a guerra da vacina, do Bota Abaixo, Canudos, enfim, são várias revoltas que vão mostrar essa dificuldade de assimilar esses novos valores que começam a ser criados a partir da abolição e da República. Tá? A gente poderia dizer que há um período levemente estável ali entre 1913 e 1913, que é a chamada Belle Époque brasileira. Óbvio que essa estabilidade foi feita à base da bala, né, do castigo, do medo com as populações menos favorecidas, certo? Mas é o período de aristocratização e europeização das classes abastadas do Brasil, né? O afrancesamento, né? A Belle Époque, os homens de fraque, as mulheres de espartilho, indo tomar um café na rua lá do Gonçalves, que hoje é Gonçalves Dias, naquela época eu não sei qual era a rua, certo? Ali no café, como é que é o nome aquele Colombo, né? O Café Colombo, para quem já foi ao Rio de Janeiro, né? Talvez tenha ido lá no Café Colombo, super Belle Époque, estilo Art Nouveau, etc. E aí a Belle Époque vai se encerrar
com a Primeira Guerra Mundial. O Brasil não vai ter uma participação muito efetiva na Primeira Guerra, mas é um marco interessante aí, e cabe lembrar também um livro brasileiro sobre a Primeira Guerra, que é Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, do Mário de Andrade. Lembrando que a Primeira Guerra é a justificativa fundamental para a Segunda Guerra, que essa é a mais famosa, de Hitler, Stalin, Mussolini e tal. Então é importante estudar bastante a Primeira Guerra, quem deixa de lado, para entender a Segunda. Em termos de contexto cultural, isto que está no slide tem que ficar bem claro. Como o pré-modernismo não foi um movimento organizado, foi um período culturalmente bastante eclético, bastante heterogêneo. Então, nesses 20 anos, geralmente a gente costuma dizer que o pré-modernismo vai de 1902 a 1922. Desde a publicação, em 1902, de Os Sertões e Canaã, do Euclides da Cunha e do Graça Aranha, até a Semana de Arte Moderna. Então, esses 20 anos aí de ato. Nesses 20 anos, tava uma galera escrevendo. Não tava só os pré-modernistas. Não, estavam os parnasianos. Vamos lembrar que o Olavo Bilac vai morrer em 1918. Mas até 1918 ele era o príncipe dos poetas. E quando ele morre em 1918, o Alberto de Oliveira, o cara do vaso grego, vaso chinês, assume a posição de novo príncipe dos poetas, segundo a revista Fonfon. Mas ela era uma revista boa, tradicional, embora esse nome bizarro, tá? Mas então os parnasianos estavam em alta nesse momento. A Academia Brasileira de Letras era uma novidade. Era ela que ditava as regras do bom escrever. Os realistas estavam escrevendo nesse momento. Vamos lembrar que Machado publica em 1904 Esaú e Jacó. Em 1908, Memorial de Aires, certo? Então os realistas também estavam escrevendo. Os simbolistas estavam escrevendo. O Cruz de Souza, que é o grande poeta simbolista, já tinha morrido nessa época. Mas o Alfonso Guimarães estava escrevendo. Tanto que o Mário de Andrade e outros modernistas, quando fazem uma famosa viagem lá, que eles vão dar uma banda pelo Brasil, eles vão parar em Minas Gerais para conhecer o Alfonso Guimarães, certo? Agora, além dos realistas parnasianos e simbolistas, vai surgir, entre aspas, uma nova classe de escritores chamados de intérpretes do Brasil. Escritores que vão usar de recursos literários para tentar fazer uma discussão sobre os caminhos e as raízes do Brasil. Certo? É o caso do Euclides da Cunha, com Os Sertões, onde ele vai mostrar a divisão de Brasil sertanejo e Brasil litorâneo. É o caso do Graça Aranha com Canaã, onde dois alemães vêm para cá e vão propor formas de colonização no Brasil. O Milkau e o Lentz, né? O Milkau com ideias de um socialismo cristão, um socialismo primitivo, e o Lentz com uma ideia colonialista, assim, quase que proto-fascista, proto-nazista, porque o nazismo ainda não existia propriamente, certo? É bom lembrar que esses intérpretes do Brasil literários vão incentivar mais tarde os chamados intérpretes do Brasil sociólogos, né? Então tu vai estudar sociologia, tu vai estudar Gilberto Freire com Casagrande Sensato, tu vai estudar Raiz do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, né, com a história da economia do Brasil, formação da economia do Brasil. É uma coisa assim, tá? E esses caras, eles tudo vêm depois dessa geração que a gente tá falando. Não tô querendo puxar pro nosso lado aqui literário, mas eu tô querendo dizer que quem os sociólogos estudam como intérpretes do Brasil, muitos se basearam nesse primeiro momento de olhar para o Brasil por via da literatura. Certo? Então Gilberto Freire, que vai escrever nos anos 30, Caio Prado Júnior vai escrever nos anos 40, Sérgio Buarque de Holanda, todos esses caras foram muito influenciados pela sua geração pré-modernista e a modernista, né? Óbvio que quando o Mário de Andrade escreve Macunaíma, né, discutindo sobre a formação étnica, né, geográfica e histórica do Brasil, isso também vai influenciar essa galera que vem na sequência aí, Gilberto Freire e companhia, certo? Então lembrem, é um período bastante heterogêneo, não existia um movimento organizado chamado pré-modernismo e começou, morreu realistas, morreram simbolistas, morreram parnasianos, agora só escreve pré-modernista. Não, tava uma galera toda escrevendo ao mesmo tempo, só que a gente poderia dizer que esses intérpretes do Brasil seriam essa classe aí chamada pré-modernismo. É um nome fictício, né, criado por paulistas, né, para canonizar o modernismo aí, mas enfim, a problematização terminológica não é o nosso foco, certo? Eu botei só um trechinho aí, porque pré-modernismo, mas como eu disse, não é o nosso foco. Nosso foco é ver os autores. Então tá aí uma aula de contexto geral para você entender de uma forma mais ampla esta coisa chamada pré-modernismo. Espero que tudo tenha ficado claro e é nóis!